Olá, estamos no ar com notícias de Fortaleza e hoje vamos falar de um serviço que eu particularmente acho incrível, Serviço de Família Acolhedora. É um serviço que as famílias fazem um cadastro na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e são capacitadas para acolher no lar crianças e adolescentes em situação de abrigo institucional. Confira os detalhes na reportagem. O programa Família Acolhedora é organizado pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, junto com o gabinete da primeira-dama. Ele funciona como uma forma de inserir temporariamente crianças que vivem em abrigos, em lares, dando a oportunidade de uma vivência em família até que eles sejam adotados de forma definitiva. Desde novembro do ano passado, o Hudson e o pai estão sendo a família acolhedora de 2 irmãos, um de 13 e outro de 17 anos. E sendo assim uma experiência muito boa, são adolescentes tranquilos, né? Quebrando preconceitos e paradigmas que a sociedade tem em relação à adoção tardia, né? E ao acolhimento de pré-adolescentes e adolescentes, né? Que realmente não existe. É difícil, né? Como um filho biológico no período da adolescência. Mas nada que seja de outro mundo, né? Isso eu tirei quebrei esse tabu. Desde o início do programa, em 2018, 68 famílias já se inscreveram. Dessas, 30 foram habilitadas e 12 já estão a serviço atualmente. Durante todo o processo, os interessados passam por uma capacitação que aborda temas como desenvolvimento infantil e contextualização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Passei por um treinamento, né, um treinamento de uma semana, um curso preparatório para realmente entender o que é o programa, né, saber a diferença entre acolher e adotar, né, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, você passa por esse treinamento, né, posso dizer assim, para você poder entender a real situação do programa, do acolhimento, né, como você deve proceder e de que forma melhor tem que ser. Em relação à família, todo mundo recebeu a notícia com bons olhos, né? E receber os meninos de braços abertos. Para se enquadrar como uma família acolhedora, existem alguns requisitos. Não estar respondendo a processo judicial nem apresentar potencialidade lesiva, ter moradia fixa no município de Fortaleza há mais de um ano, ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio às crianças e os adolescentes, ter idades entre 21 e 65 anos, ser pelo menos 16 anos mais velho que o acolhido, ter boa saúde, declaração de não ter interesse em adoção, apresentar parecer psicossocial favorável e apresentar concordância com todos os membros da família que vivem no lar. Eu indico demais para poder estar dando oportunidade de crianças, jovens e adolescentes de ter um futuro, né? Dessas crianças, quando saem desses abrigos com 18 anos, né, que é a nossa realidade hoje no estado do Ceará, em Fortaleza, no Brasil, é sair aos 18 anos e não ter um rumo para tomar na vida, né, sem ninguém. Então, assim, o que serão desses jovens? Será que esses jovens não vão afetar de alguma maneira na vida de um cidadão que não tem nada a ver com isso, né, em outras palavras? Então, assim, vamos dar oportunidade a essas crianças. O que elas querem é só amor, é só atenção e um lar. Quem tiver interesse pode fazer o cadastro pelos telefones 98902-8374 ou 3105-3449 e também pelo e-mail familia.acolhedora@fortaleza.ce.gov.br. Bem, se não deu tempo aí de você anotar, a gente vai voltar, vai mostrar também de novo todos os detalhes desses contatos, né? Você que se interessou, de repente quer acolher uma criança ou um adolescente que está em situação de abrigo institucional. E para falar mais sobre esse serviço de família acolhedora, a gente convidou e está aqui do meu lado a assistente social Leilane Viana e também a psicóloga Andréa Boto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Quem pode acolher? Pronto, como a reportagem já mostrou aí, né, pessoas residentes em Fortaleza há pelo menos um ano, que tenham idade entre 21 e 65 anos, não tenham interesse em adoção, tenham essa disponibilidade de tempo, né, para ofertar cuidado, apoio e acompanhamento a essa criança junto. Eu vou até te interromper agora, só para a gente botar no telão de novo, assim que puder, né, obviamente, todos aqueles
pré-requisitos da família que pode acolher, para quem está nos assistindo ficar ligado e saber se aí são os telefones de contato, mas a gente tem uma tela, a gente está separando agora, enquanto você falava, Leilane, a gente vai mostrar aqui no telão também. Agora sim, agora a gente pode mostrar aqui que, na verdade, são alguns requisitos que, diante de um estudo, né, diante de um estudo mesmo, para saber qual é a família que pode acolher melhor. Né? Da própria preparação e acompanhamento que a equipe técnica que acompanha o serviço faz junto a essa família, né, que se inscreve no nosso serviço. Entendi. Vamos encher aqui a tela, então? Vamos mostrar? Tá aí. Então, aqui, rapidinho, você pode ver todos os pré-requisitos. Você tem intenção de acolher uma criança, um adolescente que está em situação de abrigo institucional do município e tem todos esses requisitos aí, entre em contato com a família acolhedora. A gente vai fixar melhor depois todos os contatos que já foram ditos na reportagem. Aqui a psicóloga Andréa Boto. Andréa, me fala, por favor, qual é a diferença de um adolescente, né, ou uma criança que cresce num abrigo institucional e uma criança que tem uma oportunidade de ser acolhido por um lar, estar numa casa? Boa tarde. Então, a gente entende, né, que a criança, ela, em acolhimento familiar, ela tem mais oportunidades de ser vista individualmente, né? No acolhimento, como são muitas crianças e adolescentes, elas não são vistas individualmente, né? Então, quando elas são vistas individualmente, são trabalhadas as questões que demandam, né, do contexto familiar de onde ela vinha. Então, ela apresenta algumas dificuldades que passam a ser acompanhadas pela família e pela equipe do Serviço Família Acolhedora, né? Então, a gente acompanha de perto, junto com a família, essas questões que a criança traz e que precisam ser melhor trabalhadas, né, para o seu desenvolvimento emocional, muitas vezes física. Você está ali tendo essa questão da atenção individual. É importante para a criança, né, ter uma referência de um cuidado exclusivo. Aquilo tudo faz uma certa diferença psicológica na formação do cidadão? Total, né? Então, nós, seres humanos, somos movidos pela afetividade, né? Então, quando ela é vista individualmente, quando ela é acompanhada com suas questões pessoais, com afetividade, com amor, tendo suas necessidades básicas atendidas de formas adequadas, essa criança cresce num ambiente seguro, né, onde ela se sente amada, onde ela se sente afetivamente fortalecida, né, para se desenvolver com mais saúde. É interessante que o acolhido ganha, mas também quem acolhe também ganha nesse sentido? Sim. Pode-se dizer assim? Sim, ganha muito. Existe a questão do apego, né? A família, ela se apega muito às crianças porque são seres que chegam assim, com algumas demandas e elas têm essa troca de afetividade entre a família e a criança, né? Então, muitas vezes as pessoas imaginam que é difícil para a família desapegar, né? Mas não há necessidade de desapegar. Essa família, ela vai ser uma extensão da família dessa criança, né? Entendi. Quando bacana. a gente fala nessa questão, né, da preocupação, do desapego, aí vale a gente lembrar muito, né, o que a nossa Constituição Federal traz, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, quando nos coloca também, enquanto sociedade, esse dever de cuidar das nossas crianças e adolescentes, né? Então, há aí uma quebra de um entendimento, né, de que só as famílias que têm essa obrigação. Outras famílias também podem ter, né? A sociedade como um todo, né? Porque aí a gente trabalha numa perspectiva de uma construção de uma rede de proteção para essa criança, que vai tanto de equipamentos que assistem essa criança, serviços, programas, como também a sociedade, a comunidade como um todo, né? O direito à convivência familiar e comunitária é um direito fundamental, né, previsto em lei para as nossas crianças e adolescentes. Entendi. Então, é bom ficar bem claro, isso foi até explicado assim de uma forma bem rápida na reportagem, que não é adoção, né? Mas pode virar uma adoção, de repente, com um processo, né, judicial, ou não? É completamente diferente. Luiz, hoje o nosso serviço aqui no município de Fortaleza, ele está
organizado desse modo, né, como sendo um processo diferenciado da adoção. Então, logo quando as famílias nos buscam lá no nosso serviço, a gente esclarece quanto a essa distinção do processo de adoção. Certo. Hoje, aqui no município de Fortaleza, e a um nível nacional também, de serviço família acolhedora, nós não temos... ele é organizado de modo diferenciado da adoção, né? A adoção é um processo, né? E o acolhimento familiar, enquanto medida protetiva, ela é provisória e excepcional. O que é que isso vai nos trazer? Que é um serviço que a criança ou o adolescente ela permanece temporariamente. Sim. E ela é um recurso último, né, na nossa legislação do ECA. Todas as medidas antes devem ser tomadas para que essa criança ou esse adolescente não saia da sua origem, da sua família de origem, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva, primeiro, de resgatar, né, de reconstituir esses laços que outrora passaram por algum momento de dificuldade que ocasionaram nessa separação. E aí, não acontecendo isso, a gente trabalha para encaminhar essa criança ou adolescente para o processo de adoção, que não vai ser a família acolhedora que vai estar inserida, né? Você gostaria de complementar alguma coisa, André? Esse caráter da provisoriedade do acolhimento familiar, né? Que a criança, a família, quando acolhe, ela assina um termo de adesão à não adoção, né? Então, isso quer dizer que ela está preparada, tanto emocionalmente, né, para não adotar a criança, porque ela sabe que a criança vai ficar provisoriamente na sua residência. E também porque, assim, o Serviço Família Acolhedora, ele vai tentar trabalhar para que essa criança retorne para a sua família de origem, tendo superado as dificuldades que fizeram com que a criança tivesse que sair da família. Não esgotando-se todas as possibilidades, é que a criança possivelmente possa ir para o cadastro de adoção. E é uma outra família quem adota, não a família acolhedora. Bem, vou pedir licença a vocês, a gente vai fazer um intervalo agora, mas antes eu vou fazer o seguinte, cada intervalo que a gente for fazer, eu vou chamar no telão os contatos, tá, do Família Acolhedora para fixar bem para quem está assistindo a gente. Aliás, a gente está sendo assistido pela internet também, pelo portal da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br, em tempo real. Bota aqui no telão os contatos, tá, para o programa Família Acolhedora, tá aí cadastro pelos telefones e o e-mail, tá bom? A gente faz um rápido intervalo e, lógico, você não vai sair daí. Até já. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza. O nosso papo é o Serviço Família Acolhedora, executado pela Prefeitura por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, onde as famílias que se cadastram no serviço, elas são capacitadas para acolher temporariamente crianças e adolescentes em situação de abrigo institucional. Eu estou aqui ao lado da, Leilane, ao lado da Leilane Viana, que é psicóloga, aliás, assistente social, e a Andréa Boto, que é a psicóloga do Serviço Acolhedora, está aqui do meu lado para falar sobre esse serviço. A gente já conversou sobre várias, digamos assim, várias coisas, né, do serviço, como faz e tudo, mas eu ainda quero insistir naquela questão do benefício para a família que acolhe, né? Não estou falando aqui de benefício financeiro, né? Eu estou falando do benefício mesmo de afeto, né? Tanto para a família quanto para o acolhido, que de repente, com o Serviço Família Acolhedora, pode ter um futuro melhor até, né? Sim. As crianças, elas, quando são inseridas no ambiente familiar, né, da família acolhedora, elas são vistas de forma integral, né? Então, nós somos uma equipe, uma assistente social, uma psicóloga e uma pedagoga. Nós fazemos um estudo de caso da criança, onde nós pontuamos algumas questões que a criança precisa ter um melhor acompanhamento, né? Questões de saúde mental, porque as crianças também podem ser acolhidas, crianças com deficiência, também podem ser acolhidos grupos de irmãos, né? De até 3, 4 irmãos. E, então, cada um é visto individualmente, levando em consideração o seu desenvolvimento, né, o seu ciclo de vida. Porque dentro da capacitação da família, né, para ficar apta a acolher, existe digamos, um módulo da psicologia, de que forma isso é trabalhado?
Então, essas crianças, de acordo com o que elas vivenciaram, né, no seu desenvolvimento, elas, devido ao ambiente, né, um ambiente muitas vezes tóxico em que elas foram Sim. inseridas, elas... Pois não, pode continuar. Diante do ambiente que elas foram inseridas, então, né? Sim. Elas trazem em si algumas demandas específicas, né? Entendo, Como sim. traumas, né? Sim, de sim. violências vivenciadas, Sim. como atrasos no seu desenvolvimento. Então, a psicologia ela vai Convivência fazer... com a família pode mudar tudo isso, né? Sim, É uma sim. coisa, Nós temos... talvez a criança se sentir um pouco mais valorizada com esse próprio atendimento individual, né, que você falou. Entendi. Bacana. E hoje quantas crianças são, digamos, estão aptas a serem acolhidas, né? Quantas crianças estão sendo acolhidas nesse momento? Me faz um geral aí dos números. Pronto. Atualmente nós estamos com 15, né, crianças e adolescentes acolhidas. Sim. Dentre essas sendo 9 crianças e 6 adolescentes em 12 famílias acolhedoras. Certo. né? Então tem Isso- família com mais de um. Sim. E pode, sim. né? Não tem problema. Não, Você falou que tem não. grupo de irmãos, né? Pode ser Sim, 3 ou nós 4. temos atualmente Uhum. famílias acolhendo grupos de irmãos, né? Não há essa restrição. E também é importante ressaltar, Luiz, que a gente também não tem essa restrição quanto à formatação, né, dessa família, a configuração familiar. Né? Nós temos famílias... Você fala de gênero, classe Isso. social, enfim, tudo isso, Isso. né? Idade dentro dos requisitos, né? Isso, famílias, nós temos famílias monoparentais, Sim. nós temos famílias homoafetivas, Certo. né? Nós temos a ideia de famílias que nós buscamos para esse serviço, que é imprescindível, é de que essa família ela possa ofertar um ambiente seguro de proteção e afeto. Agora, o que é que a família ganha em troca, no sentido de burocracia mesmo, assim, não é? A gente já falou aqui do afeto, que digamos, incalculável, né, para os dois. Mas a família tem algum tipo de benefício, assim, cedido pelo próprio município, por exemplo? Sim, sim. As famílias, elas recebem uma bolsa auxílio, né, que é acompanhada pela equipe técnica quanto o seu uso, né, que é direcionado para a criança ou adolescente. E, além disso, também a isenção do IPTU, Entendi. das residências onde, né, as famílias moram. Entendi. Que legal, bacana. É importante ressaltar isso, né? Porque existem alguns... Porque a família que está assistindo diz assim, mas eu vou acolher, vou ter mais gasto, né? Eu já não consigo me sustentar direito. Mas tem um incentivo também para poder sustentar aquela criança que vai estar ali, né? Tem, além também, que a gente compreende, Sim. é isso, claro, mas as famílias, né, assim como as crianças e adolescentes que são assistidas pela nossa equipe técnica, elas também têm todo o apoio de orientação e encaminhamentos para a nossa rede socioassistencial, né, e de saúde também. Como, legal. por exemplo, encaminhamentos para a própria família, para postos de saúde. Tem todos esses encaminhamentos que a gente também facilita. Sim, né? tem um cartão da família acolhedora, é isso? Sim, sim. Esse cartão ele é previsto em lei, né? Legal. E dá à família essa identificação para justamente ela usufruir dos serviços que a gente faz esses encaminhamentos. Legal, quer completar? Para além desses ganhos, né, a família também ela está contribuindo para fortalecer a cidadania dessas crianças, Sim, né, sem porque ela dúvida. está, através desse cuidado, dessa afetividade, ela está transmitindo para essa criança uma melhor condição de desenvolvimento, né, questões dos adolescentes já exercer a sua autonomia para se tornarem cidadãos Mas, digamos, com mais oportunidades, sim, né? cidadãos que venham dar um melhor, né, tenham um melhor futuro, sejam Sim. mais trabalhados, exerçam a sua profissionalização. Né? Ser Então, criado num ambiente de lar é incomparável, né? Você ter um lar, ter uma casa para morar, né? Ter esse tratamento individual é sempre muito revigorante para se tentar outras coisas na vida, né? Psicologicamente falando, seria isso, mais difícil para quem está num abrigo, né? Aliás, você chegou a falar quantas crianças estão aptas a ser acolhidas?
Pronto, esse número eu não tenho aqui, Varia Luiz, muito, mas né? Hoje, né, as crianças, o Serviço Família Acolhedora aqui de Fortaleza, ele atende as crianças que estão atualmente nos acolhimentos institucionais, né? Legal. Ou seja, o que a gente faz é uma transição dessa modalidade de proteção, né? Ela sai do acolhimento institucional para o nosso acolhimento, né, familiar. Legal, vou pedir, quer complementar, A André? quantidade de crianças que Sim. estão nos acolhimentos institucionais ainda é bem grande, né? Porque o acolhimento familiar ainda não é a porta de entrada, né? Elas primeiro são acolhidas institucionalmente e em seguida algumas até pela quantidade de famílias acolhedoras Sim. que ainda não é o suficiente para atender a grande demanda, né, de crianças em medidas protetivas nos acolhimentos institucionais. Então, a gente ainda tem um número pequeno, né, Entendi. de Então, crianças necessitando Então eu vou desse- passar o contato mais uma vez aqui para a família que estiver interessada, né, em entrar em contato com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do município de Fortaleza. Entre em contato, faz um cadastro. Tem um cadastro também pela internet. A gente também no próximo bloco vai mostrar direitinho o passo a passo. E está aqui o contato, né? Cadastro por esses telefones, tá? Também por esse e-mail. Então, liga para lá, tira todas as dúvidas, conversa com o assistente social, vê como é possível essa sua capacitação para acolher uma criança ou um adolescente em situação de abrigo institucional. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Voltamos com notícias de Fortaleza. Nosso papo agora, hoje, é sobre o Família Acolhedora, um serviço da Prefeitura de Fortaleza executado pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Bem, a criança, uma vez acolhida, está na casa da família acolhedora e como é que é feito esse acompanhamento? Tanto do lado da assistência social, também como o lado da psicologia, né? Porque é uma adaptação que é progressiva, aos poucos, né? Como é que é isso na prática? Inicialmente, a criança, quando ela vai ser acolhida, existe um processo de vinculação, né? Onde a criança gradativamente vai conhecendo a família. É todo um processo, né? Todo um Assim, processo. Ela não é retirada de imediato do acolhimento institucional para o familiar. A gente vai fazendo apresentações entre a família, vai fazendo passeios, finais de semana. Só quando a gente percebe que a criança está adaptada à família, a família à criança, é que essa criança está apta a ir para a família, né? Entendi. Para quem quer acolher mesmo, Isso, né? para quem quer estar apta Tem para ir que à ir com família. calma, isso. até porque pode ser, esse início eu acho que deve ser crucial, né, para otimizar a assertividade da família que vai acolher, que vai se dar bem, né? Os dois vão se dar bem, enfim, né? Tem tudo isso também, né? A equipe ela faz todo um estudo psicossocial, né? Tanto do perfil que as famílias apresentam o desejo em acolher, como também das crianças, né? Que será feito esse cruzamento, né? E aí, como a Andrea já bem pontuou, há essa questão, né, essa preocupação da vinculação. E aí, ao longo de todo o processo, e principalmente nesse início, há um acompanhamento muito perto, né, muito próximo da equipe técnica, através de visitas domiciliares, atendimentos individuais. Então, assim, a família ela não está sozinha. Há uma equipe que acompanha de muito perto todo o processo, né? Tanto de vinculação, quanto primeiramente, o de aproximação. E aí, dando para essa família, né, segurança também. Porque, claro, a gente entende que surgem receios, medos, mas a equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, está lá para isso, para dar esse suporte à família. Então, você que está agora interessado em conhecer melhor, né, esse serviço de família acolhedora, no final, mais para o fim desse bloco, a gente vai soltar novamente os contatos, né, para se tirar informações, mas eu já vou mostrar aqui no telão um passo a passo, porque existe um link no portal da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br, que você pode chegar até um formulário, né, que você vai colocar suas informações, enfim. Vamos mostrar aqui e se cadastrar, né, como uma possível família. Você acessa fortaleza.ce.gov.br, vai lá naquele link ali, ó, canais, onde tem Conheça Mais ali, na parte superior ali em cima, e vai escolher, tá, o canal
lá embaixo, vamos descer, pode voltar a tela rapidinho, de desenvolvimento social. É o canal aqui entre essas fotos, olha só, aqui do lado esquerdo da tela, desenvolvimento social. Você vai clicar aí, tá? Depois que você clicar, aí você vai para uma outra página, que é a do desenvolvimento social, né? E você vai clicar nesse banner do Família Acolhedora, tá aí, saiba mais, você clica nele e você vai direto para a página onde tem esse formulário que você faz o cadastro para ser uma família candidata, conhecer melhor, né, esse serviço. Volta rapidinho para eu mostrar onde que clica para chegar no formulário. Acesse o formulário ali embaixo, pode ser aqui também, né, no banner do faça aqui o seu cadastro. Pronto, clica aí. Quando você clica, aí sim você faz todo o preenchimento. Depois que preenche isso, qual é o próximo passo? Aí essas primeiras informações irão chegar para o nosso serviço. A gente faz já uma análise dessas informações, entramos em contato com essa família e agendamos a inscrição presencial. E nós direcionamos aos documentos que serão necessários. E nessa inscrição, a gente já tem um papo mais próximo com essa família, né? De esclarecer, tirar dúvidas, lá na nossa sede do serviço, que fica na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Tá bom. Em seguida, a família, a gente faz uma visita domiciliar na residência da família, né? E em seguida ela passa por um processo de capacitação, ela preenchendo todos os requisitos, a gente capacita a família, E ela se dá um apta, né? parecer favorável ou não para essa Entendi. família e para iniciar o processo de vinculação com as crianças que nós temos em disponibilidade para acolhimento. Legal. Vamos aqui, eu vou pedir de novo aqui rapidinho aqui o caminho do cadastro para a gente ser um pouco mais rápido e claro aqui na questão do cadastro pela internet, antes para a gente encerrar. fortaleza.ce.gov.br, você vai em canais, clica em desenvolvimento social, clicou em desenvolvimento social, você vai no banner ali, onde tem agora cadastro único, não. Você vai no Família Acolhedora, você espera aparecer o banner, vai aparecer, agora sim, você clica, Família Acolhedora, saiba mais, clicou, depois você vai aqui no outro link, ó, do lado direito, faça aqui o seu cadastro. Você clica nesse link e aí já vai para o formulário de inscrição. É esse o caminho, né, para você conhecer melhor e, quem sabe, se tornar uma família acolhedora. Rapidinho, para a gente encerrar, passa uma mensagem, vocês duas mesmo, né, uma mensagem psicossocial, né, digamos assim, para as pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade de acolher uma criança ou um adolescente, mas ainda está com um pouco de receio. Então, como a gente já falou, né, essa oportunidade de estar garantindo um futuro melhor para essas crianças, de estar contribuindo no desenvolvimento dessas crianças, de estar contribuindo para a construção de um mundo melhor, né, isso tudo nos motiva a estar trabalhando com esse serviço, nos engrandece por fazer parte do Serviço Família Acolhedora como um processo de engrandecimento, né? Engrandecimento do ser humano, também, investir né? num futuro melhor. Então, para a gente que faz parte desse serviço, é um serviço assim, de bastante importância, né, na vida dessas crianças que são atendidas pelo Família Acolhedora. Bacana. Você quer complementar, Leilane? A gente pede que a sociedade possa, né, entrar em contato com a gente, conhecer mais desse serviço e entender que existem muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, afastados do convívio familiar, que é, como a Andrea falou, tão imprescindível para esse desenvolvimento. Então, pode nos buscar, a equipe técnica está lá disponível para tirar qualquer dúvida e, como a Andrea falou, é um serviço mesmo de engrandecer, né? Numa outra perspectiva de uma sociedade mais justa e de mais cuidado às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo informações de um serviço importantíssimo, né, para a sociedade, enfim,
que engrandece muita gente, né, dos dois lados. Obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Vocês querem complementar com mais alguma coisa antes de encerrar? Tudo certo? Então tá. Muito obrigado a Andréa Boto, ela é psicóloga, e também a Leilane Viana, também é assistente social, que nos deu essa entrevista, né, falando sobre o serviço Família Acolhedora. Antes de encerrar, vamos colocar de novo aqui os contatos, tá? Para a gente fixar bem isso, olha só, cadastro por esses telefones e pelo e-mail do Família Acolhedora. Tá bom? Então a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, volta logo e você, claro, não sai daí. Até já!